Livro de Jó, capítulo de número 22, vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Une-te, pois, a Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei a sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua casa, como pó, e o ouro de Ofim como pedra dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitará do Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás as tuas promessas. Determinando tu alguma coisa, será feito, e a luz brilhará nos teus caminhos. Amém. As palavras que nós acabamos de ler veio de Elifaz, um dos amigos de Jó. Mesmo que Elifaz não compreendesse a causa verdadeira do momento que Jó estava passando, as palavras de Elifaz é uma palavra boa para quem entende o que está sendo dito, porque ele está a falar sobre, na minha visão, um dos mais importantes temas que o cristão precisa saber e melhor se ele viver. Elifaz está falando da importância da comunhão da criatura com o seu Criador. Ele fala deste poder que a comunhão com Deus tem. Eu quero destacar nesta noite, dentro desse tema, 3 pontos básicos: o poder da comunhão com Deus, como ter essa comunhão e o que acontece na vida de quem consegue alcançar um nível de comunhão com Deus. Onde começa esta comunhão? Porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você inicia uma caminhada com Deus por intermédio da pessoa do Senhor Jesus. Todos partem do mesmo início, de uma decisão de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E agora depende de cada um que nível de comunhão nós iremos ter com Deus. O que vai iniciar esta comunhão, após o passo que nós damos em direção a Deus por intermédio de Jesus Cristo, está exatamente no versículo 21 do texto que nós lemos. Aqui está o primeiro passo para nós termos uma comunhão com Deus. O texto começa dizendo: une-te, pois, a Ele. Quando eu ouço a palavra une-te, ela vai nos lembrar que a origem dela se chama união.
toda vez que eu ouço a palavra união, eu naturalmente me lembro de outra palavra parecida, mas com significado diferente. União me leva a pensar na palavra reunião. Reunião significa ajuntamento de pessoa no mesmo lugar. Reunião significa ajuntamento de pessoas no mesmo lugar. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós estamos no mesmo lugar, reunidos, comparecendo no mesmo lugar. União é diferente, apesar da palavra ser muito parecida. Se reunião fala de ajuntamento de pessoas no mesmo lugar, união fala de ajuntamento de propósitos, de ajuntamento de propósitos. Eu quero que você entenda no texto. O texto está dizendo: une-te a Ele, une-te a Deus. E não está dizendo que Deus tem que se unir a você. Dentro do que eu acabei de falar, que união é mesmo propósito, quando a Bíblia diz une-te a Ele, está dizendo tenha união com Deus. Aqui vai começar com união. Tenha união com Deus. O que é isso? É eu viver os mesmos propósitos de Deus na minha vida. E para que eu viva os mesmos propósitos de Deus, eu preciso tomar uma decisão difícil. Eu preciso tomar uma decisão confrontante. Eu preciso tomar uma decisão que mexe comigo. Qual? Que para mim viver os propósitos de Deus, eu preciso abrir mão dos meus próprios propósitos. E aqui é que muita gente começa a ficar para trás, porque tem gente que diz: não, eu não vou abrir mão do meu sonho para viver o sonho de Deus. Eu não vou abrir mão dos meus projetos de adolescência e de infância para viver os projetos de Deus. E fica para trás, fica na igreja, vive uma vida comum. Mas tem alguém que é corajoso e diz: eu abro mão do meu sonho para viver o sonho de Deus. Tem gente que tem coragem e diz: eu abro mão dos meus propósitos para viver os propósitos de Deus. Porque ela sabe que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. Aqui começa a minha comunhão com Deus, o desejo e a coragem de tomar a decisão de me unir ao Senhor, de viver o propósito do Senhor, de abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu passo a entender que quando eu me uno a Deus, eu digo para Deus: eu estou aqui disponível, abrir mão do meu sonho para viver o teu sonho, abrir mão da minha vontade para viver a tua vontade. Eu estou dizendo para Deus: estou disposto a seguir a tua vontade, por mais que eu tenha que renunciar a mim. Jesus ensinou isso aos discípulos. Ele disse: não é obrigação, é opcional. Em Mateus 16, 24, ele disse: quem quiser, opção, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque para viver os propósitos de Deus, para viver a vontade de Deus, tem que ter renúncia da nossa própria vontade. Jesus agora vai falar do mesmo assunto, mas agora ele não vai falar para ninguém. Ele não vai falar para o discípulo, ele vai falar agora para o próprio Deus. Em Mateus 26, 42, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não é a minha vontade para ser feita, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus está vivendo, está se unindo ao propósito de Deus. Eu tenho uma vontade, mas se a tua vontade é outra, eu viverei a tua vontade na minha vida. E quando eu tomo essa primeira decisão, eu inicio a minha
comunhão com Deus. Quando eu inicio a comunhão com Deus, a Bíblia diz no versículo 21 que eu tenho paz. Aqui está a evidência que eu estou unido com Deus, que eu estou vivendo o propósito de Deus, que eu estou vivendo a vontade de Deus. Eu tenho paz. O mundo pode estar em guerra, a vida pode estar caindo, pode estar um mar bravio, mas você encontra paz. Por quê? Porque você entende que a situação que você está vivendo não vai terminar daquele jeito, porque o final de quem vive o propósito de Deus tem escape de Deus para você, tem escape de Deus para a tua vida. O mar pode estar bravio, mas você encontra paz, porque você diz: eu abro mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. E mesmo que na vontade de Deus eu tenha que passar algumas situações ruins, eu não vou me desesperar, porque eu tenho paz no meu coração. Eu estou dentro da vontade de Deus e o final vai dar tudo certo. Tem paz quem vive o propósito de Deus. O versículo 21 diz que no final você vai acabar tudo bem. Está dizendo o texto do versículo 21. Quando eu vivo o propósito de Deus, me uno a Ele, eu tenho paz em momento de guerra, porque eu sei que Deus está no controle. Eu estou vivendo a vontade dEle. Pode estar acontecendo algo ruim, mas eu fico em paz, porque a vontade de Deus é essa e eu compreendo o porquê muita gente se foi da minha vida, o porquê muitas portas se fecharam. Eu entendo porquê coisas deram errado na minha vida, porque eu entendo tudo isso com a paz, porque eu sei que é a vontade de Deus. Aí o texto diz: e você viverá o bem. Vai acabar bem no final. Pode estar em guerra, mas vai acabar bem na tua vida. Pode estar dando errado hoje, está dando a vontade de Deus, vai acabar bem. Você viverá o bem de Deus na sua vida. A comunhão, ela se inicia quando você decide abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Versículo 22. Porque não adianta iniciar uma comunhão com Deus se você não manter-se em comunhão com Ele. Não adianta começar se você não vai terminar. Pastor, iniciei a comunhão, eu decidi abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Posso estar em guerra, mas eu estou em paz, porque eu sei que no final vai acabar bem. E o que é que eu tenho que fazer? Continuar na comunhão com Deus. Você tem que manter a comunhão. Olha o que a Bíblia diz no versículo 22. Como é que eu mantenho a comunhão com Deus? Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no seu coração. Como é que eu mantenho a minha comunhão com Deus? Se a comunhão inicia no viver a vontade de Deus e não a viver a minha, como manter a comunhão? O texto diz: aceita. E o texto termina dizendo: guarda estas palavras no teu coração. Toda vez que você ouvir na Bíblia essas palavras no teu coração, você entende que a Bíblia não está falando deste coração, porque esse coração, quando bate, ele tem uma finalidade: transmitir vida para os órgãos internos. Quando ele bate, ele distribui o sangue, e o sangue dá vida para todos os órgãos. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando deste órgão que pulsa sangue e transmite vida por dentro. Quando Deus e a Bíblia inteira fala de coração, ela está falando de outro órgão que nós temos, tão importante quanto o coração, que é da vida por dentro. Porque este coração, que eu chamo de um segundo coração,
que o ser humano tem, ele não transmite vida por dentro, ele transmite vida por fora. Eu estou falando da atividade cerebral. A atividade cerebral, ele mantém o corpo externo vivo. É através da atividade cerebral que você fala, que você consegue compreender, que você tem aí qualquer início de atitude. Para mim levantar a mão, eu preciso que o meu cérebro primeiro mande a informação para o meu corpo. Para mim levantar o pé, eu preciso da atividade física. Ou se você já ouviu falar de morte cerebral, você compreende que o corpo de fora não se mexe, que o corpo de fora não tem movimento, não tem olho, não tem boca, não fala, morreu por fora. Quando há uma morte cerebral, pode ter certeza que há uma morte no corpo externo e não tem como prolongar a vida e manter a vida ali através da lágrima. O que eu quero dizer para você é que quando a Bíblia fala que coloca as palavras no teu coração, ele vai falar de algo fundamental que nós percebemos no corpo externo. O que? As obras. O cérebro é a origem das obras. Jesus disse que do coração procede o adultério, uma ação, e a ação ela é liberada pelo cérebro. Ele vai dizer que do coração procede o homicídio, obra. Ela, antes de ser ali completada, ela é originada numa atividade cerebral. Ela vai dizer também que do coração procede os maus pensamentos. Aonde é que origina? Na atividade cerebral. Logo, o coração que a Bíblia fala é a atividade cerebral, que manifesta atitudes externas. Quando a Bíblia vai falar, através de Salomão em Provérbios 4, ele diz assim: o que tu tens guardar, guarda o teu coração. Mas ele não está falando disso, ele está falando da atividade cerebral. Ele fala assim: porque do coração procede as saídas da vida. Aí ele vai falar do mau andar, do mau olhar, das más compreensões, das más atitudes que procedem do coração. Aí Jesus chega e diz assim: se o teu coração estiver cheio, isso a tua boca vai falar. Ele também está falando da atividade cerebral, porque toda palavra antes de sair da boca, ela é gerada na atividade cerebral. Logo, quando nós falamos de coração, nós estamos falando de atitude. Por que a Bíblia diz: guarda essas palavras no teu coração? Exatamente porque Jesus diz que do coração é que sai. Mas se você colocou antes para dentro a palavra, o que é que vai sair do teu coração? Vai sair atitudes originadas da palavra de Deus. Quando Deus diz: guarda estas palavras no teu coração, Ele está dizendo: a minha comunhão com você vai gerar um comportamento diferente na sua vida, vai gerar atitudes novas na sua vida. A comunhão, como é que eu mantenho a comunhão? É quando eu guardo a palavra, é quando eu pratico a palavra, porque quando alguém olhar para mim, vai ver eu fazendo algo, falando algo que glorifique a Deus. Como é que eu conheço um crente que guarda a palavra? Nas atitudes dele, nas palavras dela, na ação dele, na reação dela. Quando é uma reação vergonhosa, pode ser crente, mas não guarda a palavra. Porque como é que você sabe? Está jogando? Não. Porque quando tem palavra no coração, tem atitude que glorifica a Deus. Quando tem palavra no coração, tem palavreado que glorifique a Deus. Então coloque a palavra no coração para que as suas atitudes sejam que glorifiquem ao seu Deus. Aí o Elifaz diz assim: a comunhão que você precisa manter, para você manter, você precisa aceitar a palavra. E nós nos solidarizamos muito com isso, porque tem gente que não aceita a palavra. Às vezes fica com raiva do pregador por causa da palavra que ouviu. Você lembra quando Jesus pregou e muitos discípulos saíram porque a palavra era dura? Porque muitas das vezes
sinal que você está mantendo a sua comunhão. Nem sempre Deus vai falar contigo. Tem às vezes Ele vai falar, te converte. Nem sempre Ele vai falar, vai na tua força, Gideão. Tem dia que Ele vai falar, duro para ti recalcitrar contra os aguilhão. Quando você recebeu uma palavra dura, agora Ele está dizendo, aceita, porque é prova que você tem a sua comunhão. Você pegar um crente dizendo, gostei da palavra, não está mantendo a comunhão, não está aceitando a palavra de Deus. Se você ouvir um crente por aí dizendo, a palavra muito novo, gostei não, na hora a palavra não nem vou ficar, o que é isso que eu está mantendo a comunhão? Porque quem mantém a comunhão aceita a palavra de Deus, aceita o não de Deus quando você está orando pelo sim, porque nem sempre Deus vai dizer sim para você. Às vezes Ele vai dizer não, mas o que vai manter você na comunhão é mesmo recebendo o não de Deus, continuar firme, glorificando e adorando ao Senhor. Como é que eu mantenho a comunhão? Quando eu aceito a palavra, mesmo que ela seja diferente daquilo que eu queria ouvir. Quando é que eu mantenho-me nesta comunhão com Deus? É quando as minhas obras revelam que eu estou em comunhão com Deus. Como é que eu sei que alguém tem comunhão com Deus? É só olhar o que está fazendo. É só olhar o que está falando. Porque o coração vai revelar o que está dentro dele, através de atitudes. Comunhão com Deus. O que é que acontece mais? O versículo 23 vai falar que essa comunhão, que se inicia quando eu decido fazer a vontade de Deus e não a minha, que eu me mantenho quando eu aceito a palavra, mesmo que seja dura, e quando eu coloco no coração e a prova que eu coloquei aqui, as minhas obras glorificam a Deus. E o que é que vai acontecer? Essa comunhão vai gerar transformação. Crente que não é transformado, não tem segredo, não tem comunhão com Deus. Pastor, tem 30 anos na igreja, você do mesmo jeito, você tem 30 anos na igreja, tá certo, mas não tem 30 anos de comunhão com Deus. Porque toda comunhão com Deus gera transformação. O versículo 23 está dizendo: se te converteres ao Todo-Poderoso, olha a transformação, será edificado. Afasta a iniquidade da tua casa, da tua terra. O que é que acontece aqui nesse texto? Converter-se se chama transformar-se. O texto começa dizendo que se tiver comunhão, você é convertido ao Todo-Poderoso. Não entendi? Todo crente passa pelo processo de transformação. Uns é rápido, tem gente que ser conhecido prestado. Você olha hoje, está uma vez. E tem gente que é lei, não prestar, mas lá na igreja continua não prestando. Porque tem alguns processos de transformação que é lei, mas todos passam pelo processo de transformação. E qual é o propósito de Deus com o propósito da conversão, da transformação? Qual é o propósito? Transformar aquilo que você é naquilo que Deus quer que você seja. É isso que é o processo de conversão, de transformação, é a finalidade final. Ele quer que você seja aquilo que Deus desenhou para você, que Deus escreveu para você. Você vem do mundo de um jeito, vem para cá e inicia o processo de transformação. Volto a repetir, uns demoram, outros são mais rápidos. Pastor, por que uns demoram? O versículo ainda diz no final: afasta a iniquidade. Ele está dizendo que tem gente que no processo da transformação afasta de si um erro repetitivo. Iniquidade
repetindo, e Deus com o processo de transformação dentro da comunhão que arrancar esse erro. Mas tem gente que é por isso que demora, que abraça o erro, que se acostuma ao erro e não luta contra ele, não jejua contra o erro, não faz campanha para ser liberto, está acostumado, continua caindo no mesmo erro, continua ali, levanta, cai, permanecendo, cometendo os mesmos erros por longos tempos, passa ano do mesmo jeito, passa mês do mesmo jeito, passa década do mesmo jeito. Por quê? Porque não afasta o erro, sempre cai no mesmo buraco, sempre comete as mesmas atitudes, mas no processo de conversão, de transformação, Deus está nos ensinando que dentro da comunhão nós temos a oportunidade de dizer: não quero mais cometer esse erro, caí no passado várias vezes, mas dessa vez eu não quero. Você lembra o que está escrito no Salmo 40? Há um erro repetitivo ali, ele está dizendo ali que eu clamei ao Senhor com paciência, eu clamei a Deus e Ele ouviu o meu clamor. Olha o meu repetitivo, Ele me arrancou de um charco horrível de lodo, Ele levantava e caía, Ele levantava e caía. Aí Ele está dizendo: mas eu clamei com paciência do Senhor e Ele ouviu, Ele me arrancou do charco horrível de lodo e Ele firmou os meus passos na rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Dentro do processo de comunhão, você tem a oportunidade de parar de cair, de parar de ir e voltar, de parar de fraco, forte, forte, fraco. Dentro do processo da comunhão, da conversão, da transformação, o Senhor quer colocar o ponto final e colocar o fraco como forte, firme na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão, nesse versículo 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, se deixares Ele te transformar, serás edificado. O projeto de Deus é o: né, levanta e cá, tem que levanta e cá e vai embora. Esse negócio que você quer não é para mim, vai embora. O negócio, eu só vivo caindo. Não é de Deus, o negócio, eu sou fraco demais, não é. É porque você não está dando lugar ao processo de transformação. Quando eu inicio a comunhão, vivendo a vontade de Deus e não a minha, quando eu mantenho, aceitando a palavra, mesmo que seja dura, e aguardando o coração, prática, e eu mantenho este processo, eu inicio aqui dentro da comunhão a transformação. É que é o momento que você é liberto, transformado. Começou todo mundo ali no mesmo início. Aí dentro desse processo, alguém vai criando forma de vaso, alguém vai criando forma de homem de Deus e mulher de Deus. Aí tem uma transformação, firmeza. Agora o que vai acontecer? Quando você faz a vontade de Deus, quando você aceita e pratica a palavra, quando você entra e vive o processo de transformação, você é edificado. E após a edificação, a Bíblia vai dizer aqui, haverá resultados da sua comunhão. E qual é o resultado da comunhão? Versículo 24. Olha o resultado da comunhão. O que é que essa comunhão gera? A Bíblia diz: amontoarás ouro como pó, ouro de Ofir como pedras dos ribeiros, até o Todo-Poderoso te será por ouro e prata amontoado. Ouro fala de bênção material, o Todo-Poderoso como ouro amontoado fala de bênção espiritual. A comunhão, ela não só gera bênçãos materiais, como também ela gera bênçãos espirituais. Amontoarás o ouro como pó, e amontoarás o Todo-Poderoso como ouro na sua vida. A presença de Deus vem dentro da comunhão, como as bênçãos materiais também vêm dentro
com Deus. Resultados da comunhão. E o que é que acontece quando você é abençoado dentro dessa comunhão? Esse aqui é o versículo-chave desse dia de hoje, o versículo 28. Vai falar que a comunhão com Deus gera, olha o que eu vou dizer, credibilidade no céu. Você não sabe o que é isso. Tem crente que não sabe o que é isso. Credibilidade no céu. Tem teólogo que nem aceita essa forma de colocação. Mas eu creio nisso. Crente que tem comunhão gera credibilidade no céu. Você já se perguntou por que as pessoas pedem oração a crente? Hoje está funcionando não. É alguma coisa. Mas antigamente, sabe por que as pessoas pediam oração? Porque quando o crente orava, acontecia milagres. Na hora, ora por mim que eu estou doente. Aí o crente orava, estava curado. Ora por mim para a porta abrir. O crente orava, na hora. No outro dia, a porta abriu. Aí ouve-se o costume, foi passando. Aí você ouve hoje as pessoas vão pedir oração aos crentes, porque tem essa história, essa fama do passado, que quando se pedia oração, havia uma credibilidade na igreja tão grande que Deus operava na hora. Credibilidade, olha o que a Bíblia diz aqui, que essa comunhão com Deus vai gerar. O preço não é fácil de viver a vontade de Deus, e não a minha, não é fácil, mas se você pagar esse preço, se você pagar o preço de guardar, aceitar a palavra de Deus, mesmo que seja dura, de guardar no teu coração, se você pagar o preço para viver uma transformação de Deus, você vai viver bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Não só isso, se você manter a comunhão, você alcança um nível tão alto que haverá credibilidade no céu. Como é isso, pastor? O que é que significa essa credibilidade no céu? Olha o que a Bíblia vai dizer, versículo de número 26. Porque então te deleitarás do Todo-Poderoso. Isso aqui é a primeira característica de quem alcança credibilidade no céu. Ele deleita do Todo-Poderoso. Sabe o que é deleitar? É ficar em paz, desfrutando de Deus. E olha a versão, Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder. Quando você alcança o nível de credibilidade, o mundo vai estar caindo, acabando, você está em paz, deleitando. Por quê? Porque meu Deus tem todo o poder. Mas está dando tudo errado. Calma, o meu Deus tem todo o poder. O que é isso? Deleitar. É um nível de credibilidade que você sabe que na hora que você dizer Deus vai dizer o que foi. Está escrito. Esse nível é tão profundo que a Bíblia diz: deleitarás o Todo-Poderoso. Olha o que ela diz: levantarás o teu rosto para Deus, orarás a Ele. E o que é que vai acontecer? Ele vai te ouvir. Esse nível é muito forte. Por isso que antigamente você ora por mim, e o crente que tinha idade orava, e na hora Deus respondia. Eu quero esse nível de credibilidade. Quem quer com Deus? O nível de você. E olha o versículo só, por isso que a gente vai chegar lá. Determinando tudo, algum negócio acontecerá. Eita credibilidade com Deus. Quem quer comigo aqui nessa noite? Eu quero esse nível de comunhão. Quem quer? Fica de pé, fica de pé. Mas eu pessoal, abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Nem todo mundo consegue. Aceitar a palavra, e às vezes é dura sem se irritar. Guardar no coração para ter atitudes que glorifiquem a Deus na hora das afrontas. Viver a transformação. Esse negócio de dizer, eu sou assim, não é assim, deixa disso. Mergulha no mar da transformação de Deus. Queira ser alguém melhor do que você é hoje. Não repita os erros do ano que vem. Não repita os erros de 2026. Algo precisa mudar.
diga, meu filho, o nível de comunhão com Deus. E você, Senhor, faz isso. E Deus faz assim, já fiz. Quem nunca ouviu alguém dizer no passado, eu orava tanto, que quando eu pedia a Deus alguma coisa de manhã, à tarde chegava na minha porta. Quem já ouviu um testemunho desse? Porque é credibilidade, esse é o nível que eu tenho. Determinando tudo, alguma coisa se fará. Hoje tem muita gente por eu dizer, não determino, e não sei o que, nada acontece, porque é nível de comunhão que gera credibilidade. Deus não faz quando qualquer um diz, Deus não faz quando qualquer um determina, mas é como eu falei, essa palavra não é para você depois de eu sair e determina e Deus vai fazer, é uma palavra de longo prazo, é uma palavra de início de comunhão séria, mais séria, de nível mais profundo com Deus, e que você vai praticar nesse ano de 2026, começando de hoje. Você vai começar a sua caminhada com Deus. Quem sabe vai ser uma Enoque, e andou Enoque com Deus e não se viu mais. Quando alguém olha para você em 2025, teu nível de comunhão tem que ser tão alto que alguém olha para você em 2026, não é a mesma pessoa, eu não reconheço mais ele, eu não reconheço mais ele, é a mesma pessoa, só mudou o nível de comunhão. Ele ouvirá a tua oração, e se tu determinar alguma coisa, vai acontecer. Quem quiser essa palavra, diga: Deus, eu ouvi a tua palavra, e entendi que não é palavra mágica, são palavras de quem tem credibilidade, não porque sou bom, mas porque tive coragem de enfrentar os desafios de pagar o alto preço de ter e manter a comunhão. Quando isso acontecer, eu terei a credibilidade de determinar e se fará. Diga: Deus, me ajuda nesse final de ano e neste ano que está a por vir, quando eu abrir a minha boca, que o Senhor movimente os céus e faça cumprir. Diga: em nome de Jesus, eu creio e recebo esta palavra. Aplauda e glorifique a Deus.